Vamos para a palavra. Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo de número 10, verso 1 a 3. Está escrito: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Meu irmão, minha irmã, se você deseja sinceramente que uma pessoa seja salva, e esse desejo estava presente no coração e na declaração que o apóstolo Paulo deu aqui na Epístola aos Romanos, ore por ela. Ore por essa pessoa. Deve ser o primeiro passo. E o apóstolo Paulo diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Então suplique diante de Deus a salvação de pessoas que você ama. Em seguida, encha-se da presença de Deus e não tenha medo. Às vezes você sente receio, essa tibieza, essa fraqueza de chegar lá, pregar o evangelho para alguém. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vai e pregue, porque de repente alguém que você acha que vai reagir de forma dura e escarnecer, vai derramar lágrimas e chorar e lhe agradecer, dizendo, muito obrigado por ter vindo com esta mensagem para o meu coração. Eu já tive essa experiência tantas dezenas de vezes. Às vezes as pessoas mais duras, você imagina que vão reagir de uma forma ferina, cruel, fria, elas se quebrantam na presença de Deus de uma forma que você fica surpreso com a maravilhosa ação de Deus na vida de uma pessoa. Por que orar? Por que clamar? Por que suplicar? Por que derramar o coração? Porque um nascimento se dá com gemidos. E muitas vezes, para que haja o novo nascimento, lembre-se das palavras de Paulo aos Gálatas, quando ele diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Dores de parto até ser Cristo gerado, formado em vós. Então, o novo nascimento é como, na realidade, uma dor de parto. Gerar filhos para o reino de Deus não é uma tarefa que venha sem o nosso concurso, sem a nossa oração, sem o nosso empenho, sem entregarmos a Deus o nosso corpo, a nossa disponibilidade, os nossos talentos, as nossas aptidões, as nossas habilidades, a fim de que Ele use para a glória e para o louvor do seu nome. Portanto, nós temos aqui duas coisas presentes, o ensino e a oração. Por quê? Porque nós entendemos que trabalho e esforço sem oração é presunção. Eu vou estar presumindo que o meu trabalho, que o meu esforço vai realizar tudo. E isso não vai acontecer. Eu preciso entender que é a oração que vai acionar o poder de Deus, a fim de que as coisas aconteçam aqui na esfera, no âmbito material. No entanto, se nós tivermos oração e tivermos trabalho sem esforço, então nós vamos viver uma pura hipocrisia. Se não entendermos que Deus deseja, sim, agir através da oração, mas que Deus não vai prescindir do nosso esforço e da nossa boa vontade. Paulo, então, está nos mostrando uma coisa, que ele acredita no poder da oração, mas ele prega. Que ele prega a palavra, mas ele não menospreza que a sua pregação e o seu trabalho, sem a ação divina, sem este orvalho de vida, que vem fecundar a ação do Espírito Santo, que gera em nós o verbo, a palavra, se isso não acontecer, todo esforço nosso será inútil. Ou quando muito, nós teremos conversões psicológicas, ou conversões meramente emocionais, e não um novo nascimento real, que dará a essa pessoa a possibilidade de ver e entrar no reino de Deus. Teremos pessoas como hoje em dia, centenas e milhares e milhares e milhares, que estão dentro das igrejas, questões de ordem emocional e psicológica, mas que não têm tido uma verdadeira experiência de regeneração, não são nascidos de novo. Paulo então passa a seguir
expondo com bastante clareza o princípio da justificação pela fé. Duas proposições Paulo coloca. Paulo põe diante de nós a questão da justiça dos homens e faz um cotejo, um ato de comparação com a justiça de Deus. O que é que nós percebemos nessas declarações do apóstolo Paulo? Primeiro, nós vemos na tentativa que os seres humanos têm de se auto-justificar, de se auto-redimir, de efetivar a sua própria salvação e redenção, nós percebemos uma falta de entendimento. O apóstolo Paulo diz, irmãos, eu dou testemunho do apóstolo Paulo, de que os judeus, ou o religioso, Paulo diz, eles têm um enorme zelo por Deus. Eles são capazes de subir escadas, carregar cruzes, eles são capazes de enormes procissões, de sacrifícios, eles são capazes de padecer fome, fazer jejuns, abstinência, eles são capazes de se autoflagelar, eles são capazes de tudo isso, eles têm um enorme zelo por Deus, mas não é com entendimento, porque é o Espírito Santo que abre. Quando Paulo converteu, caíram as escamas dos olhos. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para a compreensão da palavra de Deus, da singeleza, da genuinidade do Evangelho, da autenticidade da mensagem do Evangelho. Então Paulo diz, tem zelo por Deus, mas não com entendimento. E aí nós entendemos que a ignorância ou que o desconhecer é a mãe do erro. Eu acho lindo na Virgem Maria, quando a Escritura Sagrada diz que ela não sabia e ela perguntou ao anjo para saber. Quando o anjo disse para ela que ela ia conceber, dar à luz um filho, como é que pode ser isso? Que lindo, não é? Maria não é arrogante, não é presunçosa, ela mostra suas limitações, sua humanidade, sua pequenez. Aliás, ela diz assim, Deus olhou para a baixeza da sua serva. Ela não se arroga a pretensão de ser mãe do Todo-Poderoso, mãe do incriado, mãe do eu sou, mãe do onipotente, mãe do causa não causada, mãe do eterno. Não, ela diz, eu sou uma serva do Senhor, e eu queria saber como é que pode acontecer isso. Que humildade bonita. A ignorância é a mãe do erro. Disse que John Huss, o reformador, quando começou a pregar a palavra de Deus, que a Inquisição, que não foi santa, levou John Huss para a fogueira, quando amarraram o reformador lá no lenho e que atearam fogo, se quando as chamas começaram a arder, ele viu uma velhinha, diz que a velhinha estava assim, pegando uns gravetos e jogando aos pés do homem de Deus, estava pegando fogo na fogueira lá, rapaz. John Huss morrendo e a velhinha pegando graveto e jogando na fogueira. Teve o discernimento, ele conseguiu compreender. Meu Deus do céu, ele conseguiu compreender que aquela velhinha estava fazendo aquilo ali, ajudando a queimá-lo, por pura ignorância. E ele olhou assim para a velhinha, pegando fogo já. Ele olhou para a velhinha e disse, ó santa ignorância. Que entendeu que a ação daquela mulher era nada mais, nada menos do que por pura ignorância. Então a falta de entendimento, ignorância é a mãe do erro. O apóstolo Paulo diz, eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. E onde é que vamos encontrar esse entendimento? Se não em oração, se não lendo a palavra de Deus, a fonte verdadeira, a única na qual podemos beber os verdadeiros ensinamentos que subsistem para a vida eterna. Jesus disse em João capítulo 7, verso 37 em diante, examinai as Escrituras, examinai as Escrituras, examinai as Escrituras. João 5,39 e 7,37, lá está Jesus dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, 5,39, examinai, 7,37, quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, crê de acordo com a revelação da palavra, porque é aí que o salmista Davi diz, a exposição da tua palavra, o conhecimento da tua palavra, traz o entendimento. Então, Paulo diz, eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. E aí as pessoas não sabem qual é a justiça, o que Deus requer. A Escritura diz que quebramos a lei, que todos pecaram,
e carecem da glória de Deus. Fomos destituídos desta glória de Deus. Qual é a justiça de Deus? É uma justiça que não amamos a Deus nem ao próximo. Não andamos em santidade, em retidão, em perfeição de vida como Deus requer. A justiça de Deus requer 100%. Eu não posso chegar ao céu com imperfeição. Ali é lugar dos santos, dos perfeitos, dos regenerados. Aí você diz, então o senhor está dizendo que o senhor não tem imperfeição. Ah, não tenho. As pessoas que conhecem meia dúzia de meus defeitos deviam sentar comigo que eu contava mais de 100. Claro que eu tenho imperfeições, e muitas. O apóstolo Paulo chegou a dizer, escrevendo a Timóteo, ele diz, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. A palavra é fiel e deve ser aceita inteira. E ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E Paulo diz, e Deus parece que escolheu a mim para tomar como modelo, para revelar sua justiça, sua graça, sua misericórdia. É o Espírito Santo, disse Jesus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não for a ação de Deus, não há conversão real, pessoal. Eu não posso me arrepender quando eu quero, não está no meu poder o me arrepender. Eu estou morto em delitos e pecados. Isso é o que ensina a palavra de Deus. Toda a religiosidade, toda a ação do mundo, todos os credos, por mais bem elaborados que sejam, todos os sacramentos, todas as boas intenções, tudo isso vai proceder de natureza morta. Só o poder de Deus pode me trazer vida, e a bondade de Deus que me leva ao arrependimento, é a graça de Deus, é o favor imerecido, dádivas e dons perfeitos, que vêm lá do alto, não procedem da minha natureza morta, corrompida, pervertida, pecaminosa, não. É favor, é graça. Então o homem peca, e para poder então chegar à presença de Deus, ele precisa de uma justiça perfeita. Mas ninguém tem essa justiça perfeita. Você vai encontrar falhas e erros de procedimento, de conduta, falhas morais, na vida de todos os homens e mulheres de Deus. É como se eu tivesse 1 milhão de elos e eu quebrasse um, a corrente está destruída. Então o que é que vai acontecer? A justiça dos homens não vai funcionar. Qual é a nossa missão? A missão do pregador do evangelho não é estar enchendo a cabeça do povo com minhoca como estão fazendo por aí, não. Não é brincando de evangelho, não. Não é distraindo o povo com mensagem para auditório rir, cair todo mundo agargalhado. Não. Almas estão em jogo. A obra de Deus está em jogo. Imagine, de repente, os médicos estão operando, aí começam todos a rir e brincar. A coisa é séria, hein? Nossa missão é mostrar às pessoas que Deus providenciou uma justiça para todo aquele que crê. Alô? Você que está em casa me ouvindo agora. Deus providenciou uma justiça, há um método de justificação para todo aquele que crê. Qual é? O Filho de Deus assumiu a forma humana, tomou sobre si as dívidas humanas. Por isso que o profeta Isaías, já no Antigo Testamento, profetiza, vaticina, dizendo que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades carregou sobre si, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Ó, bendito Jesus, e benditos sejam aqueles que podem crer na redenção divina, aqueles que podem confiar na substituição feita na cruz do Calvário. Estes são bem-aventurados hoje e serão por toda a eternidade, porque não estão dependendo de si mesmos, mas estão colocando os olhos no abismo do seu nada, mas estão também colocando os seus olhos na onipotência, na provisão divina, na graça divina, que é maior que tudo, muito mais do que o tudo que o mundo possa nos oferecer. E aí, quando eu creio na justiça de Deus cumprida em Cristo, Deus me olha como se nós tivéssemos feito o que Cristo fez. Porque na cruz do Calvário, Deus olhou para Jesus como se Jesus tivesse feito o que nós fizemos. Mas Ele não fez o que nós fizemos. Nós não fizemos o que Ele fez. Mas Deus está aceitando no Calvário. Deus está aceitando o sacrifício de Cristo como se fosse o meu sacrifício. Portanto, a cruz tem dois aspectos. Um é falado, o outro é esquecido. O aspecto falado é que Cristo morreu por mim. O outro é, eu morri em Cristo. Deus aceita
A punição que veio sobre Jesus, o meu castigo, Jesus tomou sobre si. Se você não crê nisso, então não diga que é evangélico. Se você não crê nisto, não diga que acredita no evangelho. Não diga que é cristão, porque essa é a essência do evangelho. Por isso, como pregador do evangelho, eu devo abordar todos os temas, mas esse é o tema por excelência. Pode não ser uma mensagem atrativa, pode não ser uma mensagem bombástica, pode não ser uma mensagem que deslumbre, mas é a verdadeira mensagem do evangelho, é a mensagem da reconciliação, é a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Aos que não sabem como poderiam receber essa justiça de Deus. Você pensa que se for mais caridoso, você pode receber isso. Que se você orar mais, você pode receber isso. Que se você começar a ler uma Bíblia, você é capaz de alcançar isso. Que se você frequentar essa ou aquela igreja cheia de promessas mirabolantes para os clientes de lá, você vai alcançar isso aí também. Mas escute, Jesus disse como é que você pode alcançar. No capítulo 11 de Mateus, verso 28 a 30, ele disse: vinde a mim. Você tem ido a estruturas, organizações, sistemas, e os homens conseguem tão facilmente usar o nome de Deus, de Jesus, da Bíblia, e manipular, e manobrar com as pessoas, e plantar na cabeça delas ideias, e é terrível, viu, pastora Rosane, pastora Damara, eu acho terrível quando as pessoas dizem assim: você recebeu um benefício na igreja, mas elas deixam implícito de que foi por causa da igreja. Isso é tomar a glória de Deus. Está ouvindo, meu amigo? Isso é tomar a glória de Deus. Você recebeu isso, mas aonde? Foi aqui na minha igreja? Foi aqui nessa igreja? É como que dizer: bom, foi Jesus que fez, mas a minha denominação e o meu nome tem que levar alguma glória por isso. Parece que as pessoas não entendem bem o perigo de entrar nesse tipo de esquema. Então, de repente, apresenta um benefício feito por Jesus, mas com a chancela da igreja. E isso a palavra é essa porque é isso mesmo, é uma prostituição espiritual. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Quando ele dá um benefício, não é por causa do nome daquela igreja, ou do nome daquela outra, ou por causa do ministério do pastor Darkson, ou por causa de outro ministério, não. Ele dá porque ele é bom, ele dá porque ele é fiel, ele dá porque ele é rico para com todos os que o invocam, ele dá porque ele é maravilhoso, ele dá porque ele lhe ama, ele dá a você nessa ou naquela outra, ou dá aí em casa quando você está assentado. Deus vai alcançar você com a bênção e com a graça. Eu não sei aonde, mas ele vai alcançá-lo. Por isso que Jesus diz em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Pessoal, nunca coloquem nada no lugar de Jesus. Paulo ficou revoltado quando os judaizantes começaram a querer acrescentar mais alguma coisa, um aditivo, uma suplência, alguma coisa, para estar ao lado da obra da salvação. A obra da salvação é inteiramente de Deus, é soberania de Deus, é graça de Deus, é dádiva de Deus, e a honra, e a glória, e o louvor é dele, e seja dele para sempre e pelos séculos dos séculos. A pior parte dessa ausência de entendimento é quando as pessoas não conhecem e não sabem que a justiça de Deus não é obedecer ou acreditar num credo, não são artigos de uma fé, é vir e confiar em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, 30 e 31, Paulo diz que Cristo Jesus, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Portanto, a minha sabedoria, a minha redenção, a minha santificação, tudo isso provém da pessoa de Jesus Cristo. Os méritos são únicos e exclusivos de Jesus Cristo. Lembram lá do tanque de Betesda? Havia uma multidão de enfermos, paralíticos, cegos, coxos. Haviam quantos pavilhões? 5 pavilhões. Deixe-me dizer, as pessoas estavam nos 5 pavilhões com a fé e a esperança olhando para um tanque, porque esperavam que se a água fosse agitada, quem primeiro entrasse era curado da sua enfermidade. Deixe-me lhe dizer, aquele tanque de Betesda com 5 pavilhões, significam 5 pavilhões de bênção e de cura que jorraram de Jesus Cristo. 1, 2 pés, 4, seu lado ferido, 5. Dos lugares feridos de Jesus, jorraram fontes de sangue para a purificação, para a salvação, para a redenção, para a cura das nações, dos homens e dos povos. Eu vou parar essa mensagem por aqui, ela tem mais 2 pontos. Não deu para eu terminar nem o primeiro, mas o meu tempo eu já estou percebendo que acabou.
Quanto tempo eu tenho aí? 1 minuto. Eu quero, nesse momento, fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu lhe agradeço em poder pregar o teu evangelho e o teu santo evangelho. Preserva-me por teu amor, Senhor. Guarda minha mente, meu coração, minha alma, minha consciência, para que eu possa sempre anunciar a mensagem do evangelho, sem sofismas, sem artifícios, sem sutilezas, sem artificialidades. Pai, concede-me graça, inspiração e abençoa os que estão com o coração sinceramente voltados para crer em Ti e Te amar. Salva vidas através deste programa. Abençoa os nossos televidentes, os nossos telespectadores. Eu os abençoo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Entre em contato conosco. Muito grato pela sua audiência. Até o próximo programa. E continue aqui na Rede Gênesis, porque a unção está no ar.